Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a cientista política Luciana Caetano, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Ciências Sociais e faz uma análise aqui dos cenários político e econômico em ano eleitoral. Portanto, eu agradeço antecipadamente a professora por estar aqui novamente e comecemos, professora, antes eu gostaria de colocar aqui, falar sobre a experiência, não é, que a senhora e seus alunos do curso de Ciências Sociais, Políticas da UFAL, vivenciaram esta semana, quando estiveram aqui na Assembleia, participando do projeto Deputado por um Dia, de autoria do deputado Rodrigo Cunha. Eu pergunto, como foi participar desse projeto, não é? Qual foi a experiência melhor vivida participando desse projeto? Obrigada, Gorete, pelo convite. Então, essa iniciativa, né, é uma iniciativa extremamente importante que o Rodrigo já vem desenvolvendo, né, na Câmara. Então, eu tive a oportunidade durante a semana de trazer os meus alunos de Comunicação Social e Ciências Sociais, né, da Universidade Federal de Alagoas. Foi um dia de muito aprendizado, né? Muitos deles não sabiam sequer onde era a Assembleia Legislativa. Isso mostra o quanto, né, a sociedade está afastada, né, do legislativo, das instituições políticas, né? Então é uma forma também, né, de eu desempenhar o meu papel social, né, de impulsionar, né, a aproximação da universidade com as instituições políticas, né? Essa é a essência do projeto. Eu aproveito aqui, faço um parêntese, professora, para corrigir o meu erro no início da entrevista ao me referir à senhora como Luciana Caetano, que é economista, também cientista política da universidade. Eu estou falando, claro, com a professora Luciana Santana. Sem problema. Mas eu pergunto ainda, o que a senhora credenciaria esse desinteresse da população, a falta de interesse de estar antenada com as questões políticas? Isso é um hábito que se cria na infância, em casa e depois na escola, não? Sim, exatamente. Além da própria conjuntura desfavorável, né, a gente ainda tem uma sociedade que tem aversão à política, né, não entende a política como uma atividade humana que está presente no nosso cotidiano diariamente. Uma visão equivocada, né? Super equivocada, porque todas as decisões políticas vão interferir, né, no meu cotidiano. Na vida das pessoas. Nas nossas vidas, né, na nossa rotina. Então, é importante, né, que haja essa conscientização dentro de casa, na escola, na igreja, né? Falar de política tem que ser algo, né, natural, como a gente fala de esporte, como a gente fala de comida, né? É necessário, é saudável e faz com que a gente compreenda melhor, né, como funciona o jogo político, que a gente possa efetivamente, inclusive, interferir e participar, né, desse jogo político. Até porque há um projeto, né, de origem governamental, que é o orçamento do Estado, que vai estabelecer, né, a aplicação dos recursos, e aí observa-se que durante toda a tramitação dessa peça orçamentária, a galeria fica praticamente vazia, as pessoas não chegam, ou algumas categorias que têm interesse específico em alguma questão que se fazem presentes, né? Exatamente, a gente também tem esse exemplo, e Alagoas não é um caso isolado, isso acontece em vários estados brasileiros, né? Até dentro do legislativo, né, federal, né, onde a gente tem baixa participação, né, poucos incentivos, e existe também talvez uma ideia, né, de que essa participação, às vezes, não é permitida. Não se transforma efetivamente em mudança, ou seja, não são considerados, né? E pelo contrário, né? Quanto mais força, mais pressão, né? Mais um comportamento de fiscalização, né? Tanto do Poder Legislativo, mas quanto do Poder Executivo, já que foi tocado no orçamento, é essencial que nós possamos acompanhar, né? Claro que a gente também não pode obrigar as pessoas a participar da política,
né? Ela deve ser uma atividade voluntária, né? Mas deve-se também ter uma conscientização da importância, né, dessa participação e em que medida, qual que é o alcance, né, efetivamente, das pessoas estarem atentas, informadas, né? Que a participação política não pode se restringir ao momento eleitoral, ao voto, né? Isso eu diria que isso é muito dramático para a democracia se a gente restringir. Fragiliza a democracia. Fragiliza. A gente mantém essa ideia de que as instituições políticas às vezes não dão conta, né, de todas as demandas sociais, e não é por aí, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma mudança, uma conscientização, né, independente de espectro ideológico, né, de posicionamento ideológico da pessoa, é importante que ela se informe, que ela tenha clareza, né, do funcionamento das instituições políticas, do comportamento, né, qual que é o alcance daquelas decisões políticas que estão sendo tomadas, né? E o projeto do Rodrigo, eu agradeço aqui agora, né, na oportunidade, é muito importante e seria ótimo que outros deputados também encabeçassem, né? Ou que esse programa se tornasse institucional, que a própria Assembleia pudesse... Que é o ideal, não é? É o ideal. A Câmara dos Deputados e o Senado já têm programas institucionais, né? Que, para além do mandato, né? Hoje o Rodrigo é deputado, mas... né, é uma ação parlamentar. Exatamente. Mas pode ser uma ação de poder, não é? Institucional. Institucional, da própria, né, da própria Assembleia. Então é importante que seja, né, um tipo de programa, né, permanente e que possa realmente trazer estudantes do ensino médio, trazer pessoas que às vezes acham que não se interessam pela política, mas, né, se tem oportunidade, vem. Né? Vários dos meus alunos sequer, como eu disse, sequer sabem onde era a Assembleia Legislativa, sequer sabe o que faz um deputado estadual, o que se difere, né, do que faz um deputado federal ou de um senador. Então, ter essa oportunidade, né, ter também pessoas que possam intermediar, né, esse tipo de acontecimento, né, dessas atividades é muito gratificante e muito estimulador para a gente poder realmente pensar que a gente pode fazer diferença e que a gente pode ter mudanças, né? E principalmente numa conjuntura tão complexa que a gente tem vivido desde 2013. Né? Pois é, ainda sobre esse conhecimento, faltaria ao TSE, aos TRS, por exemplo, investirem na propaganda, nos meios de comunicação, de campanhas educativas, chamativas para essa temática, professora? Sim, eu acho que todas as instituições políticas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm essa missão, né? Não adianta você se fechar na sua bolha ali do seu poder e achar que você está fazendo a melhor decisão se você não comunica com a sociedade, né? É importante ter uma interlocução, é importante conhecer as demandas sociais, é importante comunicar de uma forma, né, que a pessoa possa realmente criar, né, o gosto, né, por conhecer o funcionamento de todos esses poderes. O que chamou mais a atenção da senhora enquanto professora, né, e pensando também dos alunos nessa visita ao parlamento? Exatamente. Os meus estudantes, eles ficaram muito maravilhados, assim, muitas das coisas, assim, a gente teve um momento que o Rodrigo, né, fez uma exposição sobre a própria atividade dele. A tramitação do projeto, por exemplo? Também, a tramitação. Então, teve um momento que foi até, não sei, de surpresa e um pouco de decepção, que a gente foi para a sessão. Mas não houve quórum, infelizmente. Não, houve quórum, que eles tinham que fazer a análise dos vetos do governador. Ah, sim, foi nessa sessão. Foi nessa, tinha 15 deputados na casa, sim. Então tinha quórum para deliberar. Para deliberar. Mas ainda não havia uma discussão ainda sobre a pauta. Então, foi suspensa a sessão. Então, assim... Mas já pegou uma circunstância... Sim, já conheceram um pouco dessa movimentação, né? E que é salutar. Que é salutar e que poucas pessoas, né, conhecem, né? Claro que tem uma parte que talvez seja mais burocrática, né, que faz parte do ritual, leitura de ata, que às vezes acaba sendo um pouco mais cansativo,
mas... É parte do rito, não é? Exatamente. E a senhora tem intenção de trazer por exemplo, colocar essas questões a outros cursos? Porque é uma atividade que está ligada ao curso das ciências sociais, política e tal, mas é uma questão de conhecimento do cidadão, não é? Que pode ser expandido para outros cursos também, não é? Claro. Os estudantes que eu trouxe são estudantes que eu estou diretamente ligadas a eles durante esse semestre. A ideia é que eu continue permanentemente fazendo isso, né? E tem também estudantes que, porventura, se interessarem, a gente pode organizar também, né, essa vinda aqui para a Assembleia. E o Rodrigo, a equipe toda do Rodrigo, eu acho que está de parabéns, são muito disponíveis, né, atenciosos, esclareceu dúvidas específicas, por exemplo, de questões dos estudantes de comunicação, né, que tem muita curiosidade com relação ao papel ou do jornalista, do Relações Públicas na atividade parlamentar. Né? Como assessoria de imprensa. Como assessoria e acompanhamento mesmo, né, dessas ações. Então, foram muitos momentos assim, que eu poderia dizer que foram importantes e que realmente contribuíram assim, para a formação, aquisição de novos conhecimentos por parte desses estudantes. A avaliação que eu tenho deles é muito positiva. Que bom. Né? É uma avaliação crítica desse momento que proporcionou a eles esse crescimento. Exatamente. E que outros professores também tenham né, a oportunidade, né, de também trazer, né, seus alunos. Eu acho que também a gente pode criar mais agentes multiplicadores dentro da universidade. Né? Certamente. Professora, agora falemos sobre essa conjuntura político-econômica em meio a um ano eleitoral e o fator que é um divisor de águas, com a prisão do ex-presidente Lula. Quais são as expectativas? Porque, de um lado, o país está dividido, não é? Sim. De um lado, a torcida pela prisão, que é um ato simbólico, inclusive, não é? E do outro, a resistência de quem é pró-Lula de manter aceso o nome. Há quem diga que, mesmo preso, o presidente Lula vai participar do processo eleitoral. Isso é líquido e certo? A gente não pode desconsiderar que o que aconteceu no sábado é um fato histórico de muita relevância, não só para o Brasil, mas para a América Latina e para o mundo. Né? O Lula, quer goste ou não, ele é um líder partidário, né, de referência internacional. Né? Então, assim, houve tanto da trajetória política dele antes de presidente, mas durante também o período dele como presidente, né, que teve um alcance, né, bastante expressivo. Muitos querem negar isso e mesmo se eu tiver uma posição contrária ao presidente, eu não posso negar. A né? realidade. Né? Exatamente. Né? Quinta economia do mundo. Exatamente, ganhos sociais, avanços sociais significativos. Reconhecidos, né? internacionalmente. Exatamente, reconhecidos. Uma inserção internacional do Brasil, né, que não pode ser desconsiderado. O Brasil ganhou uma visibilidade, né, tremenda. Né? Virou uma referência para os seus vizinhos aqui latino-americanos, assim, né, aliado aos BRICS também, no campo econômico. Também, né, com participação, né, dentro, né, dos principais fóruns, né, econômicos, né, do mundo. Então, isso não pode ser desconsiderado. Né? Então, eu estou dizendo isso não para defender, mas para dizer, né, e justificar por que o Brasil efetivamente está dividido, por que existe uma resistência tão grande. Né? A gente pode deixar esse questionamento para o próximo bloco, que eu estou sendo aqui acionada para chamar o nosso primeiro intervalo institucional. Voltamos em 1 minuto. Até já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural.
fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana, ela que é professora de Ciências Sociais, também Ciência Política da UFAL, e faz aqui a análise, não é, do cenário político e econômico no Brasil pós a prisão do ex-presidente Lula, não é? E, sobretudo, os impactos desse acontecimento no jogo político eleitoral. Portanto, eu falava no bloco anterior, professora, sobre o Brasil estar dividido com essa questão pró-Lula, não Lula. Como a gente pode se situar diante de um momento como esse, num período de eleição? Exatamente. A gente tem, efetivamente, um Brasil dividido. A gente tem uma justiça dividida, né? A gente vai por todas as instâncias. Todas as instâncias que a gente coloca em apreciação qualquer tema, qualquer processo, a gente vê que não existe, né, um consenso, não existe uma maioria qualificada, né? Isso reflete né, uma conjuntura realmente bastante complicada que se deu a partir de 2013, diga-se de passagem, é bom a gente frisar esse momento, que é quando começou a desencadear, foi impulsionada pelos questionamentos que houveram a eleição da Dilma em 2014, né, e isso acabou tendo todo o desenrolar que a gente viu aí durante os primeiros anos, 1 ano e meio do governo, do segundo mandato da Dilma, né? Então, o que acontece? Né? A gente já havia muitos questionamentos no âmbito econômico. Pedaladas fiscais, sobretudo. Exatamente. Né? Muitos questionamentos que vieram em 2013 eram questionando nem só as pedaladas, mas em 2013 o que aconteceu foram, né, houve uma ascensão, né, econômica da população brasileira, uma mudança social e uma exigência de qualidade para aqueles serviços que tinham sido adquiridos. Para mantê-los. Para mantê-los. Tanto que as avaliações que foram feitas em 2013, todos culpavam qualquer político. Presidente, governador, prefeito, deputado. Não havia um direcionamento claro. Isso começou a acontecer em 2014. Né? E toda essa conjuntura fez que a gente formasse, a partir daí, blocos realmente que se posicionassem ideologicamente, né? Favoráveis ou contrário, políticas que foram adotadas, né? E houve sim uma parte da esquerda que inclusive era bastante crítica, inclusive durante esse momento, né? Mas que hoje, diante da atual situação política brasileira, né? E a gente tem aí um episódio da prisão do ex-presidente Lula, que isso mostra muito mais claro, né, que esse polo à esquerda, né, tá aí para resistir, não necessariamente em defesa do presidente, né, do ex-presidente em si, né, mas de um modelo de gestão, digamos. Um modelo de gestão, mas também um modelo de justiça. Né, que está sendo colocado e que está sendo questionado, né? Né, até que ponto que as regras elas realmente valem da mesma forma para todos os políticos. E esse é uma base de questionamento jurídico.
sim, jurídico e legítimo, até porque, né, houve realmente alguns tipos de ações do judiciário que abrem espaço para dúvida. Não estou aqui colocando se são certo ou ruim, eu não sou jurista, não me cabe fazer isso, né? Mas que há espaços para questionamento, sim, principalmente quando você começa a comparar com outros políticos, né, que não tiveram, né, o mesmo tratamento por parte da justiça. E Lula, além disso, o que acontecia com ele é que ele vinha apresentando um desempenho eleitoral, né, muito bom, né, para quem vem aí desde do mensalão sendo né, com aparições muito negativas ligadas à corrupção, enfim. Então, assim, isso não é pouco, né, de 5 anos de exposição negativa e mesmo assim mantém um eleitorado, né, fiel, né, não é pouca coisa. Então, isso tudo abre questionamentos, isso tudo deixa o cenário político eleitoral agora em 2018 muito complicado, muito cheio de incerteza, né? A gente não sabe quem efetivamente, como a esquerda vai se posicionar, a gente não sabe como que a própria direita ela vai também se posicionar, como que os candidatos vão aparecer, se alguns que apareciam ali como também competitivos se vão desidratar, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a justiça continua, né, o Poder Judiciário continua atuando aí, a gente não pode dizer que, olha, amanhã a gente tem esse desfecho, né, com relação a esse ator político. A gente não tem hoje essa previsibilidade. O que a gente tem de certo é a polarização de direita e esquerda no país. E com um detalhe, né, uma polarização extrema também. Sim. Né, e que não é uma boa saída para um país que vive o regime da democracia. Sim, né? Essa polarização direita-esquerda ou conservadores versus ou progressistas, porque a gente também vai ver que existem essas movimentações, né, principalmente quando a gente vai pensar qual que é o tema que está sendo debatido. Se é um tema mais moral, a gente vai ver que a coisa vai para o âmbito mesmo de discussões mais acaloradas. Acaloradas e que polarizam muito nessa discussão mais entre posições conservadoras, né? E que aí você encontra indivíduos de esquerda e de direita, mas no campo também progressista que você encontra também, né, cidadãos da direita e esquerda. Pois né? é. E como o Brasil, né, num sistema partidário onde você tem 35 partidos são muitos partidos, não, professora? Ou há uma corrente que defende que é a pluralidade das ideias, mas a gente observa que dentro dessa pluralidade há muita, digamos assim, condição oportunista também, né? Eu sou muito defensora de que a gente tenha uma pluralidade de partidos com posicionamentos, né, que atendam a diferentes segmentos da sociedade, né? O problema é que o que acontece? A gente tem vários partidos com o mesmo tipo de representação e aí eu já vejo como desnecessário. Né, que você vê que há uma formação, que há uma reconfiguração dos partidos no sentido de alimentar interesses pessoais de grupos e não interesses efetivamente partidários que possam ser compartilhados por um segmento maior da sociedade. Né? A mudança de nome dos partidos dentro do universo que nós vivemos hoje, como o eleitor deve observar? Então, a estratégia dos partidos é tentar, né, se desvincular de tudo que negativo que aquele pezinho ali, ou enfim, né, causava. Né? Causava. Só que isso é uma ilusão, né? É mesmo, professor? É uma ilusão porque a política brasileira, né, ela, do ponto de vista eleitoral, ela é muito personalizada. O eleitor vota no candidato e não no partido. A gente tem, inclusive na ciência política, a gente tem, né, teorias que mostram efetivamente, por mais que haja uma racionalidade do voto, o eleitor, ele pensa, né, ele escolhe de forma personalizada. Tanto que ele, às vezes, vota para deputado estadual no partido X, vota no Y para deputado federal, senador, mais um outro. É uma salada. É uma salada de frutas. Não existe uma coerência como a gente encontra em outros países. Né? Então,
todas as características do nosso sistema partidário também levam a esses efeitos perversos. Agora, é importante sim que a gente tenha uma pluralidade de partidos e que esses sejam representativos, né, de todos os segmentos sociais, inclusive das minorias, que a gente não pode esquecer que elas precisam ser representadas de alguma forma. E não vai alcançar essa oportunidade nos partidos tradicionais, né? E muitas vezes não encontra essa receptividade. Exatamente, não encontra receptividade e também porque... Resistências ideológicas, de conteúdo moral. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente precisa considerar, né? A democracia, muita gente fala comigo, até conversando com a pessoa na Assembleia esses dias, ele falou, mas você não concorda, professora, que as eleições tinham que ser só majoritária para deputada, enfim? Eu falei, não, discordo totalmente. Eu acho que a gente precisa manter, sim, a proporcionalidade, né? Não dá para eu acreditar aquele que é mais votado, né? A representação de algo que ele não apoia, que ele abomina. Claro. E aí, como é que ficam as minorias? Né? E a gente tem, sim, um quadro ainda de minorias que são desconsideradas no jogo político, né? A gente até teve avanços aí nos últimos anos, né? Uma política de inclusividade muito grande, né, de vários desses segmentos, mas hoje a gente vive também um momento de muita incerteza, inclusive, né, desses direitos que foram adquiridos, né, desses espaços que foram ocupados, se eles realmente vão permanecer. Existe uma incerteza com relação, por exemplo, a quem vai ser o próximo presidente. Hoje não... O cenário não apresenta... Instituto de pesquisa que disser hoje que o fulano X vai ser o presidente, ele está extremamente sendo leviano ao extremo, porque não existe nenhum fator que mostre efetivamente que esse candidato vai ser presidente. E o eleitorado, a visão do eleitorado sobre o que acontece no país, ele deve ir para essa eleição mais, claro, desacreditado, né, na política, porque se desconstrói quando acontece algo dessa magnitude, as denúncias de corrupção no país. E será que ele vai poder identificar o candidato que tem a ver, que tem a ficha limpa, ou coisas do tipo? Então, eu acho que a gente tem públicos atentos, que provavelmente votam com esse tipo de raciocínio. Né? Eu não voto porque o candidato tem algum processo na justiça, enfim. A gente tem um segmento da população que faz isso, mas não é majoritário. Né? Pesquisas mostram que corrupção tira poucos votos em detrimento, por exemplo, da situação econômica do país. Né? Então, esse é o fator mais importante. O fator econômico influencia muito mais na eleição do que esses aspectos comportamentais. Né? Pode ser que a gente tenha mudanças no quadro eleitoral desse ano, até porque a gente teve, por exemplo, a Operação Lava Jato de forma muito intensa, diariamente, em todos os noticiários, redes sociais, alimentares. Pode ser, sim. Como eu disse, é um comportamento que não vinha sendo detectado. Pode ser que a gente haja essa mudança, mas a gente só vai saber depois das eleições. Pois bem, ainda em relação a essa condição de uma eleição durante esse período turbulento na política nacional, isso tem reflexo nos estados, certamente, não, professora? Não tem como os estados ficarem né, isolados, né, de toda a conjuntura nacional. Né? Então, a gente vai a depender de quem são os candidatos, dos apoios que forem efetivamente formalizados, a gente vai ver em que medida que isso vai impactar ou não. Mas ainda é muito cedo, justamente porque os candidatos a presidentes ainda estão como pré-candidatos, mas ainda a gente não tem certeza das coalizões que possam das ocorrer, coalizões que vão ser formadas e, por exemplo, se vai haver alguma formação de blocos entre esses pré-candidatos, que eu acho que vai acontecer. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente volta já já.
O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana. Professora, nessa avaliação do cenário político e econômico do país, não é, com esse fato da prisão do ex-presidente Lula e as eleições dentro desse contexto, né, o cenário das candidaturas, as pré-candidaturas que estão colocadas. Nós temos aí figuras como Ciro Gomes, por exemplo, né, daqui da região Nordeste, que pode ou não aglutinar outras forças, candidaturas de Marina Lima, da Marina Silva, perdão, né, e tem o bloco do sul do país, muito bem organizado, né, e nessa oportunidade de os parlamentares mudarem de partido pela janela partidária, né, vê-se que o PMDB, nesse contexto, continua sendo o partido mais favorecido, o MDB agora, né? É o MDB. MDB, e independentemente do que ocorre com a figura mais representativa do partido, que é o presidente Temer. Eu ainda não fiz essa avaliação nacional, mas, por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados, o MDB, na verdade, ele encolheu. A maior bancada hoje é do PT, em segundo lugar o PP. O MDB está em terceiro. Ainda, né? Porque falta... A janela foi aberta, o pessoal migrou. A janela foi fechada, na verdade. Ela foi aberta e fechada. Exatamente, ela foi encerrada no dia 7. Eu ainda não tive os dados com relação, por exemplo, a essa movimentação no âmbito dos estados, né? Então, eu acredito que o MDB também não, se caiu ou se subiu, não foi algo tão significativo. E isso mostra, na verdade, menos o impacto da conjuntura nacional, como eu disse, corrupção tira menos voto, pelo menos até a última eleição tirava menos voto do que os fatores econômicos, por exemplo, né? Mas aí o que a gente tem é um partido que já é enraizado socialmente, né, que é um partido que você vê, pode ir no município mais, assim, o pequenininho lá no norte ou no centro-oeste, enfim, do país, que existe um diretório lá, municipal, estadual. A logística do partido. E isso é tão claro que, por exemplo, não dá para você dizer quem é hoje efetivamente a grande referência do partido. Não é o presidente, com certeza, não é. Desgastado, impopular. Exatamente, não é. Mas se você vem para Alagoas, você sabe quem é. Né? Se você vem para o Nordeste, você sabe quem são os líderes. Você vai para o Sul, você vai para o Centro-Oeste, né? Sudeste. Então, isso não diz muito sobre a conjuntura. Mas a gente não pode descartar, né, que existe aí também a candidatura, por exemplo, do Ciro. Não é pouca coisa se a gente pensa que ele é, né, da região Nordeste, que ele já ocupou cargos importantes no governo Fernando Henrique e no governo Lula, né? Ele tem uma bagagem, né? O que a gente vai precisar acompanhar é se ele vai conseguir aproveitar desses expertises, né, que ele adquiriu aí ao longo desses últimos anos, né, e também em diferentes partidos, se isso vai se reverter efetivamente em capacidade,
né, de conseguir montar uma coalizão aí à esquerda, né, agregando os outros partidos aí que estão à esquerda do espectro ideológico e que viabilize efetivamente uma candidatura competitiva, que é o mais importante. Porque garantir apoios é tudo numa eleição, não é? Exatamente, é necessário, né? É necessário ter apoios, né? Como eu disse, a política brasileira, ela é muito complexa, então se você não garante esses apoios, a chance de você chegar lá para esses cargos altos. E aí eu chamo atenção para isso porque a dinâmica nos estados é muito diferente. Então, se eu fosse falar da política local, com certeza a orientação é diferente. A gente não tem uma reprodução do que acontece nacionalmente. Nacional nos estados. Né? A gente vem para Alagoas é do jeito, a gente vai para Pernambuco é outro, vai para Minas Gerais é outro. Então não dá para dizer que existe. A correlação de forças. Correlação de forças local é diferente. Que vai determinar. Exatamente. Né? Alguns partidos que no plano nacional são extremamente competitivos e que vêm polarizando as disputas eleitorais nos últimos anos não se reproduz. Por exemplo, em Alagoas eu não vi reproduzir, pelo menos no âmbito né, das eleições para o governo. Na verdade, não teve nenhum momento da história que teve, por exemplo, PT e PSDB disputando. Exato, essa polarização. Exatamente, isso acontece. A gente vai para os outros estados e isso também não necessariamente se reproduz. E a lógica também, né, da formação de coalizões no âmbito dos estados e também das candidaturas são diferentes. E por falar em candidaturas, o que é que ocorre no Brasil que as mulheres conseguem preencher as cotas, né, dos partidos que são determinadas pela Justiça Eleitoral, mas continuamos aquém, crescemos, mas continuamos aquém nessa representação nacional e local, nos estados e nos municípios, se formos comparar com países até muçulmanos, onde a representação no Congresso, no Parlamento, é muito mais significativa. Gorete, isso eu falei que é um grande desafio, né? Que nós mulheres precisamos enfrentar, né? Me incluo, porque mesmo que a gente não esteja na frente, a gente é um ator ali importante. De formação de opinião. De formação de opinião, né? O que acontece? Consegue alcançar as cotas, porque se o partido não alcançar hoje, ele não consegue registrar ali sua lista de candidatos. Então, obrigatoriamente, ele precisa, nem que ele tenha que colocar mulheres que são avessas à política ali para constar, para apresentar para a Justiça Eleitoral e comprovar que ele está ok, kids, ele vai ser feito. Mas mesmo nos partidos onde há mulheres candidatas, o investimento é mínimo. Exatamente, isso que eu queria falar, porque os partidos não investem em candidaturas femininas. Né? O que acontece? Então, o que acontece? Apesar de um partido, às vezes, lançar 50 candidatos, por exemplo, uma eleição proporcional, o que ele faz? Ele beneficia, sim, alguns desses nomes que estão ali naquela lista. Ele tem que fazer isso, inclusive, como estratégia de sobrevivência. Se ele precisa ter 5, né, se a sua meta é ter pelo menos 6 deputados federais, por exemplo, ele precisa investir em 6 nomes e garantir que esses 6 nomes cheguem lá no páreo. Mas é impressionante que não há uma sensibilidade para entender que, por exemplo, numa candidatura majoritária, uma composição como a candidata abre muito espaço para essa coalizão, para essa composição. As mulheres têm uma performance na política, quando se investe nessas candidaturas, bem superior, ela é mais de 50% do eleitorado. Exatamente. Se a gente pensar essa questão da representatividade, né, da coerência, seria o esperado que isso acontecesse. Mas, infelizmente, os partidos internamente ainda reproduzem práticas ainda muito conservadoras, muito machistas, muito machistas, patriarcais, né? Que efetivamente ainda não acreditam que a mulher tem as mesmas competências que o homem, né? Salvo alguns partidos, que a gente sabe que alguns partidos sim investem, né? Tem ainda mulheres, inclusive pré-candidatas, né? Mas não é um pensamento majoritário e a gente precisa romper isso e só fechando. E também não é também fazer uma defesa assim que a mulher vai fazer toda a diferença na política. A gente não pode dizer isso, mas que a gente qualifica sim
qualifica. E é necessário, inclusive em termos de representação, de coerência, que a gente tenha mulheres dentro das instituições políticas. Com relação à reforma política, que todo ano há uma discussão nesse sentido e não se consegue implementar a reforma que coloque essa condição mais democrática de participação justa no pleito, não é? Sobretudo no que diz respeito ao financiamento da campanha, porque do jeito que está, o candidato que tem mais condições pode estar bem à frente, né, com as suas posses para enfrentar a concorrência. E o que a gente tem visto é apenas uma colchinha de retalhos, é como se fosse uma casa que não se faz um estudo para fazer uma reforma integral, mas é um puxadinho ali, um puxadinho aqui e não se tem reforma política no país. A gente tem esse grande problema que ainda não houve um momento em que os parlamentares efetivamente criaram um projeto para fazer uma mudança estrutural e que pudesse realmente trazer essas mudanças que a gente vê em todos esses problemas que ainda acontecem no nosso sistema político. E é muito claro, pelo menos para mim, que isso não acontece justamente que muitas dessas propostas que poderiam ser feitas, elas vão impactar, inclusive, na sobrevivência política, na carreira política desses próprios parlamentares. Que estão no jogo. Uhum. Então, na hora de uma decisão dessa, isso sempre pesa. Então, infelizmente, enquanto não houver uma mudança na composição, com parlamentares efetivamente comprometidos, não com sua ambição pessoal, mas com a ambição de projeto de país, a gente não vai ter mudança. Essa indefinição nacional para a majoritária presidência da República e trazendo a nossa realidade aqui no estado de Alagoas, a saída da candidatura do prefeito Rui Palmeira, abriu um largo, digamos assim, para a reeleição do governador Renan Filho, eu até cheguei a dar algumas entrevistas a respeito dessa saída do Rui. Acredito que eu achei acertada a saída dele do ponto de vista que ele já exerce atualmente um cargo de prefeito e é importante que ele cumpra o mandato para qual ele foi eleito, ponto. Isso é necessário, isso é responsabilidade, o acordo que é fechado na urna. Ao mesmo tempo, eu achei que foi bastante tardio a decisão, porque você também criou um constrangimento, inclusive partidário, de se formar um outro nome, de começar a discutir outros nomes. E o que eu vejo é que isso fortalece a candidatura oposta. Exatamente. Isso, claro, como eu também, outra coisa que eu disse, não dá para dizer efetivamente o governador está reeleito, jamais faria isso. A gente já teve casos, inclusive aqui em Alagoas, de pesquisas que apontavam um candidato franco favorito eleito. E que depois que as urnas fecharam, isso não aconteceu. Então, assim, a eleição, ela só ganha no dia. Então, não tem essa de oba-oba, tô eleito. Não. Agora, claro, hoje, na atual conjuntura, é o candidato que tem mais chances, Ele ainda nem se colocou como pré-candidato, mas enfim, é o pré-candidato à reeleição. Mas ele tem mais chances. Para a gente fechar, infelizmente, estamos no minuto final da nossa entrevista. Que considerações a senhora faria, no geral, sobre esse momento político que vivemos? Gorete, a gente vai precisar ter uma atenção redobrada, nos próximos passos aí, tanto que os atores políticos no legislativo, na arena eleitoral vão tomar, mas principalmente no judiciário, aí eu já nem toco como atores políticos, que eles não deveriam ser atores políticos, eles deveriam ser atores ali que estão... discretos, sem essa questão da ação midiática, não é? Então, assim, que esses atores, eles, como que eles vão se comportar nos próximos dias, meses, e a gente tentar ter um quadro melhor de clareza sobre
né, o impacto dessas eleições, certeza sobre nomes, impactos, por exemplo, que a prisão do Lula ainda vai ter, né, nos próximos dias. Então, são muitos momentos que a gente precisa observar. Obrigada, professora, mais uma vez por sua participação aqui conosco. Gorete, estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.